Após 4 edições sendo eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, o Sport entrou nos trilhos, atropelou a equipe do Trem, vencendo por 4-0 e garantiu a classificação para a próxima fase da competição nacional. Uma vitória importante para o Sport, não só no aspecto anímico, mas também financeiro. Animicamente, por quê? Porque é uma competição que fazia 4 edições, né, que a equipe não conseguia superar a primeira fase, jogando desde o início. Então isso é importante para o ânimo do clube, para o ânimo do torcedor. E financeiramente, porque é uma competição muito rentável. E à medida que você avança nas fases da Copa do Brasil, você vai conquistando valores em dinheiro que são muito importantes para que você possa ter um fluxo de caixa bem certinho ao longo da temporada. Mas se voltando mais ao campo, né, a gente vai ter aí a escalação do Sport, que tinha tudo para ser a primeira vez que o Mariano Sosso iria repetir uma escalação no comando do Sport, né? Nesse 14º jogo. Só que o Rafael Thierry sentiu um problema na lombar antes do jogo e aí o Mariano Sosso teve que mais uma vez fazer alguma alteração e foi a 14ª escalação do Sport no 14º jogo, né? O Renzo entrou no lugar do Rafael Thierry, mas fora o Renzo, foi a mesma equipe que enfrentou o Fortaleza naquele belíssimo jogo em 1-1. Então a gente teve aí Kaique, Pedro Lima, Luciano Castan, Renzo e Filipinho, Domingues e Felipe, Lucas Lima, Alan Ruiz, Romarinho e no ataque o Coutinho, né? Do outro lado a equipe do Trem, né? Com Vitor, Foguete, Daniel, Gilmar, Alexandre, o Tássio, Silvio, Dudu, Polaco, Neto e Aleilson, né? O experientíssimo Aleilson. O jogo, como é que foi, né? O jogo começou com o Sport tomando as rédeas da partida e a gente viu um Sport tentando pressionar, né? Com poucos minutos, por exemplo, a gente viu o Lucas Lima pressionando o zagueiro Gilmar e conseguindo roubar uma bola que foi muito importante porque pegou todo o time do Trem desarrumado, né? O Trem estava todo subindo a sua equipe para quê? Para já tentar organizar a sua jogada ofensiva. E aí os jogadores estavam todos avançados, né? O Foguete ainda estava por aqui. Aí tinha aqui o Daniel, o Gilmar, o Alexandre já estava subindo, o Neto já estava por aqui. E o Lucas Lima veio aqui pressionar, né? O Gilmar estava aqui com a bola. O Lucas Lima veio pressionar a saída de bola da equipe do Trem. E aí conseguiu roubar essa bola. Aí o Coutinho aqui faz o passe na esquerda, o Romarinho já tá chegando por aqui, o Romarinho recebe, e aí o gol do Romarinho, né? O gol do Romarinho é um gol que tem a característica do Romarinho, de ser um cara que é muito forte no 1 contra 1, muito forte no drible, que gosta de cortar para dentro, mas tem uma especificidade que eu trouxe aqui até em vídeo análise do Romarinho, que é um chute, uma finalização à la Mbappé, né? Que todo mundo espera o quê? Quando o cara corte aqui para dentro, né, como aconteceu com o Romarinho, que ele tente finalizar o quê? No ângulo ou no canto esquerdo do goleiro. No Romarinho não, o Romarinho faz uma batida, ele vira o pé no último instante, faz uma batida aqui, ó, uma batida no canto direito, um belíssimo gol que já deu um conforto muito bom, né? Um conforto muito interessante para o Sport, porque além da vantagem do empate, agora você tem um placar agora muito mais favorável, né? Tá vencendo por 1-0. E o Sport manteve, né, o seu nível de concentração. É uma partida que você jogou com um adversário que, se a gente observar o Campeonato Pernambucano como parâmetro, em muitos momentos a gente viu adversários que ofereceram muito mais riscos ao Sport, né? Muito mais organizados do que o Trem, né? Mas a gente tira de lição o quê? Que foi um jogo para testar muito mais a questão do que? Do poder de concentração, do poder de solidariedade. E a gente viu, voltando a falar do Romarinho, muito forte nisso dele, né? O Romarinho baixando muitas vezes, criando aqui uma dobra de marcação com o Filipinho, que eu vou falar um pouquinho mais para frente.
mas criando essa dobra de marcação, fazendo essa recomposição, sendo combativo. Então um jogador que estava comprometido com o jogo independente do nível do adversário, um jogador que cumpriu bem seus papéis, de ser o cara ofensivo no momento que tinha que ser e também defensivo no instante que tinha que ser. O Sport a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu trazer o campinho totalmente voltado para o Sport, porque eu acho que fica bacana da gente começar a analisar um pouco mais, né? Ofensivamente, o que é que a gente tinha na estrutura, né? O Romarinho sempre fechando por aqui por dentro, Coutinho, Lucas Lima aqui mais aberto, Alan Ruiz também, Domingues é um jogador que em alguns momentos passava um pouco aqui da linha também, e o Felipe ficava mais por trás, né? O Filipinho ocupando mais esse corredor. Então a gente tinha no início o Pedro Lima ficando um pouco mais, né? Não tendo muito ímpeto, né? Como a gente viu, por exemplo, ali no segundo tempo, o Pedro Lima subindo mais. Mas no primeiro tempo, o Pedro Lima guardando um pouco mais posição, o Felipe por trás da linha da bola e a equipe do Sport tentando chegar com muitos jogadores, né? Ocupando o campo de ataque, tentando criar uma situação de presença de área muito mais forte, né? Mas o que a gente pôde perceber que foi que a partir do momento que o Sport sai na frente do placar, os espaços naturalmente começam a aparecer, né? Os espaços ficaram muito mais evidentes durante o jogo, né? E a equipe conseguiu explorar muito bem. Por exemplo, o Alan Ruiz caindo aqui nesse espaço entre linha, né? Ele conseguiu em muitos momentos criar algumas situações de perigo para a equipe do Sport, né? Ele ocupando muito bem esse entrelinha, conduzindo e finalizando de média distância. Uma finalização, o goleiro fez uma belíssima defesa para escanteio, e outra finalização, a bola pegou na haste de suporte da trave, né? A gente viu isso, o Sport arriscando muito. O Felipe em outra ocasião também teve a oportunidade também de finalizar de média distância. O Sport foi experimentando, né? O que o contexto do jogo ia oferecendo, o Sport iria aproveitando, né? Até que numa bola parada, no escanteio, o Lucas Lima bate muito bem um escanteio. O Coutinho escora essa bola na segunda trave para trás. E aí quem está atento ao rebote, Alan Ruiz, né? O Alan Ruiz que se caracteriza muito por essa finalização de média distância, e é um jogador que já tinha feito alguns gols nesse tipo de contexto na Série B do ano passado, e volta a repetir logo nesse início de temporada, fazendo gol de média distância, aproveitando bem o rebote, chutando firme e ampliando o placar para a equipe do Sport. Aos 47, uma expulsão do Tássio, né? Passou o rodo no atleta rubro-negro, e uma expulsão infantil, o que complicou, o que já era complicado, que era uma montanha já íngreme para a equipe do Trem, ficou ainda mais difícil você jogar com 9 atletas, com 10 atletas, perdão, né? Com 9 de linha, né? Então a situação ficou ainda mais crítica para a equipe do Trem. Um jogo muito confortável para a equipe do Sport. Só que a gente precisa trazer dois aspectos que me chamaram a atenção negativamente no Sport. Um é o Filipinho. Filipinho defensivamente não tá bem. Filipinho perdendo muitos duelos aqui pro Foguete, né? Pro Foguete, pro Polaco. Para quem chegasse aqui nesse setor direito ofensivo da equipe do Trem e esquerdo defensivo do Sport, conseguia levar muita vantagem, né? Tanto é que boa parte dos cruzamentos do Trem surgiram dessa região aqui do campo, né? Surgiram dessa zona do campo onde o Felipinho não conseguiu blindar. O Felipinho não conseguiu ser um cara que conseguisse botar o pé na bola, atrapalhasse, né? Fazer de fato a oposição. E isso cria uma vulnerabilidade muito grande para a equipe, né? Isso traz uma certa instabilidade, né? Esse setor aqui esquerdo é um setor de muita vulnerabilidade, porque a gente percebe que o adversário consegue levar muita vantagem em cima do Filipinho. Toda hora que chega um jogador, consegue levar vantagem em cima do Filipinho e fazer o cruzamento. Então a última linha do Sport tem que estar muito atenta, no Pedro Lima, o Castan, o Renzo. São jogadores que precisam estar atentos a todo momento, porque essa bola está sempre sendo cruzada. Principalmente também o Kaique, né? Tem que estar atento para sair do gol. E essa foi uma dor de cabeça no jogo, né? Apesar de não ter
criado nenhuma chance real de gol, mas isso foi algo que despertou, que a gente percebeu que a equipe do Trem utilizou. Outro aspecto que eu também quero ressaltar, que também vem chamando a atenção já desde o jogo contra o Náutico, é a postura que a linha de defesa do Sport, né, o Castan, o Renzo, o Pedro Lima, o Thierry, ou quem esteja jogando aqui nessa primeira linha de defesa, tem tido nessas bolas aéreas, nesses cruzamentos, seja com bola rolando ou com bola parada, né? A bola parada do Trem foi outro aspecto que entrou muito, né? E muita dificuldade dos zagueiros, dos laterais conseguirem tocar na bola, conseguirem disputar, dificultar que o atacante, né, que o jogador que esteja indo em direção à bola consiga tocar na bola. Isso já ocorreu muito no Náutico, no jogo contra o Náutico, e voltou a se repetir. Tanto é que a principal chance do primeiro tempo da equipe do Trem é a partir de uma bola lançada na grande área, no bate-rebate o jogador finaliza ali e o Kaique faz uma boa defesa. Mas é um aspecto que precisa ser ajustado, a questão da passividade da linha defensiva do Sport nesses cruzamentos de bola parada e também com a bola rolando. Dito isso, um jogo muito tranquilo nesse primeiro tempo, né? E aí tem a lesão do Renzo, né? Depois, e aí o Renzo sai para a entrada do Fabinho, né? O Sport sem nenhum zagueiro de origem pela direita, né? Você perdeu o Thierry, você perdeu o Baraca também, jogador da base que está lesionado. Então o Mariano Souza recorreu ao Fabinho, né? E o Fabinho conseguiu, de certa forma, segurar essa bucha, né? Conseguiu entender bem o que precisa ser feito ali naquela função e correspondeu bem às necessidades, né? O time do Sport conseguiu manter o domínio do jogo, conseguiu levar esse 2-0 para o intervalo, e quando volta, já volta com algumas alterações, né? Por exemplo, você já volta com a entrada do Barleta, você já volta com a entrada de alguns jogadores para tentar o que? Testá-los, né? Você já tenta testar alguns jogadores aqui para que consiga dar mais ritmo de jogo, né? Você vai tirar, por exemplo, o Domingues, você tira o Domingues para a entrada do Tite Ortiz, e aí essa entrada do Tite Ortiz, cara, ela é muito interessante pelo seguinte aspecto: o Sport passa a jogar com o Alan Ruiz como segundo volante e o Felipe como primeiro, né? Então, uma iniciativa interessante do Mariano Souza, diante de toda a fragilidade do adversário, tentar explorar ao máximo esse jogo para fazer testes, né? Por exemplo, no momento que precise ter mais jogadores com capacidade ofensiva, recuar o Alan Ruiz. Então foi um teste que a gente pôde perceber nesse segundo tempo, e o Alan Ruiz vindo, baixando, se movimentando, participando da saída de bola, principalmente quando o Sport estava aqui numa situação mais próxima da linha do meio campo, né, com o Castanho e com o Fabinho, e o Alan Ruiz vindo buscar essa bola juntamente do Felipe. E também teve a alteração, né, a entrada do Barleta, né? Que o Barleta entrou muito bem, né, cara? A gente precisa ressaltar a entrada do Barleta. Eu não tinha botado o Barleta ainda aqui, não. Mas deixa eu botar aqui o Barleta. E entrou muito bem, né? Entrou estreando com o pé esquerdo calibradíssimo, né? O Christian Barleta. Entrou muito à vontade. Quem pensou que ele ia entrar travadão, né? Por não conhecer muito bem seus companheiros, mas explorou muito bem a questão do jogo de um adversário de muita fragilidade, inicialmente jogando lá pelo lado esquerdo, né? Comumente ele não joga por esse setor, vez ou outra ele jogou assim no Ceará, acho que com o Guto Ferreira e até mesmo com o Mancini, mas pontualmente, né? E aí a gente viu o que o Barleta pode oferecer ao jogar pelo lado esquerdo, né? Porque o Lucas Lima gosta muito desse setor direito, né? Porque aí ele tem um ângulo de abertura muito interessante, que é o quê? Trazer para dentro ou fazer esse movimento aqui, ó,
trazer para trás para o quê? Para poder virar o jogo, para fazer uma metida de bola em direção à grande área. E aí o Barleta entra para quê? Para dar mais profundidade pelo lado esquerdo, né? Porque canhoto jogando com o pé natural, a tendência é que de fato vai buscar mais o fundo do campo. E na primeira jogada que o Barleta tem de fundo do campo, numa boa tabela, ele chega na linha de fundo, faz o cruzamento e o Coutinho faz o gol. Então a gente percebe que já entrou muito bem, dando uma boa assistência com 2 minutos e meio de jogo. Depois a gente viu o Sport muito mais tranquilo no jogo, o Felipe fazendo algumas trocas de corredor interessantes, mas ainda peca muito o Felipe na questão de não saber o time do fazer o feijão com arroz, o simples. Buscar o passe simples. Às vezes ele quer um passe de sinuca, né? Quer dar uma bola mais enjoada e trava a jogada, não deixa essa bola redonda para o seu companheiro, deixa essa bola dividida, o que compromete toda a fluidez da jogada e também possibilita o adversário roubar essa bola, né? Como foi no jogo contra o Fortaleza, né? Ele toma muitas vezes a decisão, busca a jogada mais difícil, quando a jogada mais fácil é a mais simples, que pode oferecer muito mais ganhos, né, em alguns momentos, né? Então é preciso ter essa compreensão, esse discernimento que falta ao Felipe, tá faltando isso ao Felipe para que ele possa conseguir ter um desempenho mais satisfatório. Mas foi um bom jogo do Felipe, conseguindo inverter, conseguindo ditar o ritmo, participando da saída de bola bem. Em alguns, principalmente ali no primeiro tempo, quando tinha o Renzo e o Castan baixando um pouco mais e o Pedro Lima subindo um pouco, depois buscando essa bola à frente dos zagueiros. Foi um jogador muito interessante. Depois a gente tem a saída do Lucas Lima para a entrada do Arthur Kaique, e aí o Barleta vem jogar aqui pela esquerda, pela direita, e o Arthur Kaique vai jogar lá pela esquerda, e depois tem a entrada do Pablo Diego, né, na vaga do Coutinho. E aí a gente percebe duas coisas, né? Primeiro a gente fala do Barleta, o Barleta agora vindo jogar ao pé natural, e aí a primeira chegada de fundo também do Arthur Kaique, mesmo sendo destro, ele utiliza muito bem a perna esquerda também, faz bem o cruzamento, e aí o Barleta só tem o trabalho de escorar, fazendo 4-0 para a equipe do Sport. Então o Sport conseguiu ampliar ainda mais o placar, 4-0, não sofrer tantos riscos, apesar que em alguns momentos cedeu uma vez ou outra finalizações de média distância, né? Até pela configuração do meio-campo, um meio-campo de menos intensidade de marcação com Alan Ruiz e Felipe, mas o placar já estava muito bem construído. Mas é bom ressaltar que o Sport precisa melhorar essa marcação para não ceder tantas finalizações. Eu acho que era um jogo para ter esse nível de entrega, principalmente depois que alargou o placar, né? Mas é algo que a gente pode deixar no banho-maria, né? E o Pablo Diego, né? Mais uma vez o Mariano Sousso, assim como foi no jogo contra o Náutico, o Mariano Sousso testando o Pablo Diego como 9, um 9 de movimentação, um 9 que vai tentar atacar espaço, né? Fazer esse facão para receber essa bola aqui nas costas da última linha. No jogo contra o Náutico ele fez bem esse facão, mas pecou muito no time, na execução de fazer o cruzamento, de fazer o passe, de finalizar. Nesse jogo não teve tanta oportunidade de fato, fez algumas movimentações, mas não recebeu a bola, se movimentou bem aqui no entrelinha. Eu vejo que é um jogador que tem um biotipo físico muito bom, né? Principalmente para os jogos que o Sport vai ter no segundo semestre, né? Ou até mesmo agora nessa reta final de Copa do Nordeste, com os adversários de mesmo nível, que vai permitir uma melhor trocação, né, de posse de bola, que vai oferecer para o Sport também contextos de transição. E o Pablo Diego é um jogador fisicamente muito interessante, né? Tem demonstrado uma certa dificuldade de tomada de decisão, mas hoje a gente percebe, por exemplo, em alguns momentos ocupando a entrelinha, ele mapeando o pescoço, né, o que é quebrando o pescoço assim para mapear o seu redor. Então é um jogador que tem tentado evoluir para compreender melhor o espaço que está jogando.
Então é um jogador que eu vejo muito potencial ainda, por mais que o torcedor critique, e faz parte criticar mesmo, porque o Pablo Diego vem mal, é um jogador que vem sendo muito acionado pelo Mariano Sosso, mas ainda não correspondeu à confiança depositada pelo treinador, mas eu ainda vejo muito potencial e não acredito que vai ser um atleta inútil na temporada. Vai ser, eu acho que um atleta muito útil para carregar a bola, principalmente em momentos de transição, se jogar como ponta, para atacar espaço, se jogar como ponta ou até mesmo como centroavante. Agora com a lesão do Zé Roberto, é uma figura que surge aí para ser essa figura suplente ao Coutinho. 4-0 tranquilo, mais uma vez o Sport quebrando esse tabu, como a gente falou, né, de 4 edições sem vencer. A última vez que o Sport tinha vencido por 4 gols fora de casa na estreia da Copa do Brasil, na primeira fase da Copa do Brasil, foi em 2017 contra o CSA, e a gente viu o Sport mais uma vez competindo bem, competindo dentro do que a gente espera nesse início de trabalho do Mariano Sosso, que vai tendo muitas nuances, né, como a gente vai percebendo, alguns testes interessantes, e é um trabalho muito promissor aqui no futebol nordestino. E aí, torcedor do esporte, gostou dessa análise? Então não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos ainda nesse mês de março que tá chegando, hein? A gente vai ficando por aqui, vou deixar 2 vídeos como sugestão.